Vamos começar então cantando uma música que o Pigi nos pediu, uma música que nasceu em São Paulo, na vida do movimento em São Paulo, na época em que o Pigi vinha para São Paulo cada 1 ou 2 meses. E ele estava junto com a gente quando uma das nossas meninas, na época, escreveu essa música. Vamos lá? Consegue, hein? Senão o Pigi disse que ensina para todo mundo. Tá bom. É porque pode criar um clima. Ajuda. Porém, né? Nós temos que aprender. Então, vocês tenham um pouco de paciência de que nós estamos fazendo aqui um ensaio. Vamos fazer um que primeiro também é o ensaio. clima. Página 80 do livrinho. Se faz presente o tempo e tudo nele chama para ti tua redenção. Se faz presente o tempo do teu amor na tua redenção. Posta no meu tempo faz com que eu sinta o tempo que não é meu. O teu tempo em mim, o meu tempo em ti, faça-se tua redenção em mim. O teu tempo em mim, o meu tempo em ti, faça-se tua redenção em mim. Faça-se tua redenção em mim, que eu me renda em ti. Faça-se tua redenção em mim, que eu me renda em ti. Tem um erro de gráfica, não é me rendo, me renda. É um vocativo, não é um acusativo. Vamos tentar de novo. Tem que ser cantado tranquilo, livre. Se faz presente o tempo e tudo nele chama para ti tua redenção. Se faz presente o tempo do teu amor na tua... Se faz presente o tempo do teu amor, da tua... Não tem pausa não, viu? Tá bom. Podemos começar agora, direitinho? Não, vai lá. Tá, vamos lá. Vai. Se faz presente o tempo e tudo nele chama para ti tua redenção. Se faz presente o tempo do teu amor na tua redenção. Posta no meu tempo faz com que eu sinta o tempo que não é meu. O teu tempo em mim, o meu tempo em ti, faça-se tua redenção em mim. O teu tempo em mim, o meu tempo em ti, faça-se tua redenção em mim. Faça-se tua redenção em mim, que eu me renda em ti. Faça-se tua redenção em mim, que eu me renda em ti. Muito bem. Não sei, Pigi, hoje estamos aqui para ouvir um pouco o teu testemunho, a tua história. Talvez você poderia começar explicando por que você quis que a gente cantasse essa música. Porque essa música expressa o surgir da experiência cristã. Se faz presente o tempo. Nós estamos vivendo, o nosso tempo flui, mas não é um presente, porque não tem ninguém nesse tempo, a não ser nós mesmos. Então, quando o tempo se faz presente, é porque encontra aquele que é a fonte da vida. Aí o tempo se faz presente, se torna uma presença, né?
a passagem da vida vazia, vida sem Cristo, a vida cristã. E o resto tudo é uma descrição desta presença, o meu tempo em mim, o teu tempo em mim, faça-se a redenção. O que é a redenção? Renova completamente o meu tempo, que era um tempo chato, um tempo vazio, um tempo repetitivo, um tempo inútil quase, né? E se torna uma presença, mim, ti, um diálogo, é uma solidariedade, uma espécie de cumplicidade da gente com Cristo. E depois que eu me renda, não rendo, que eu me renda em ti, é um processo que pode ser a vida toda, a gente se render em Cristo, a gente se deixar abraçar e se deixar amar por Cristo, né? Eu gosto muito dessa música porque, além de ter ser talvez a primeira música do movimento aqui de São Nasceu Paulo, em São Paulo. é uma baita de uma música de conversão, né? E depois essa menina casou, teve uma criança e morreu de câncer, rapidão. A famosa Márcia. Bom, nós te convidamos aqui para você contar um pouco a tua experiência. Como é que você resolveu sair da tua terra de Milão para vir para cá, para ser missionário? O que significa para ti essa questão do testemunho, testemunhar Cristo? E como é que nasceu isso dentro da história do movimento, no teu relacionamento com o Giussani, e como você viveu isso aqui? Não sei, é muita coisa. Mas... É muita coisa. É melhor que cada um faça uma pergunta diferente, né? Mas antes de eles fazerem a pergunta, etapas. você dá uma provocada. Provocada? Começa a provocada a dizer... está aqui, ó. Essa que nós cantamos é a conversão. Se vocês quiserem falar de conversão, né? Então eu falo da minha conversão. O meu tempo chato se tornou tão chato que eu cheguei lá do quarto andar do prédio que eu morava, e os ônibus passavam embaixo, a tomar conta durante o dia todo o número dos ônibus que passava, para poder adivinhar qual é que era o próximo ônibus que ia passar. Era a minha diversão dentro de um vazio, mas não de criança, não, de adolescente de 15 anos, né? Que é justamente a época em que você brota para a vida. E eu sentia que a minha vida era tão chata, era tão sem graça. Ficar aí controlando o ônibus que passava debaixo da minha janela. Não tinha outra coisa interessante para fazer. Porque te convidavam para uma coisa, era um baile de quê? Baile de gente vazia, leviana. Te apresentava, vamos lá subir nas montanhas para esquiar. Eu gostava muito de esquiar. Chegava lá em cima. Antigamente, alguns anos antes, descia daí. E depois comecei a dizer, mas o que eu vou fazer aqui? Descer para quê? Para que fazer isso tudo aí? Então, a percepção crítica de que o tempo é vazio. Falta algo no tempo. E minha mãe era muito religiosa, mas de uma religiosidade que estava se deixando esvaziar por causa da traição do meu pai.
que meu pai era um grande como se chama, comerciante de aços especiais lá de Milão. E toda a curiola deles, que se reunia toda semana, a Associação dos Comerciantes, quem não tivesse amante era um bobo. Então meu pai não quis ver bobo e tinha um amante dele. E isso arrasava a minha mãe. Então, justamente na época em que eu precisava mais, talvez, minha mãe muito religiosa e tudo, mas ela mesma estava cortada por dentro por essa traição constante Meu pai chegava às 8 horas da noite, tinha que jantar às 7 horas da noite, infalivelmente. Ficava 20 minutos lendo o jornal, quando era 8:30 da noite, levantava, eu já vou. E ia. Quando voltasse de noite e de madrugada, ninguém sabia. Em suma, o contexto no qual a gente vivia era um contexto realmente de decepção da vida. Me lembro que quando eu voltava do liceu lá de onde que nós estudávamos, o Bercher, passava para tomar o ônibus lá na frente, passava diante de um edifício que tinha em cima do edifício umas estátuas decorativas lá no alto do edifício. Então eu olhava para essas estátuas decorativas e falava, eu sou igual a essa gente aí. Falar à toa o tempo todo, sem saber por quê. Misturando esse tipo de experiência toda, que surgiu no meio, primeiro ano do nosso científico, surgiu o Dom Giussani, que era o primeiro ano que ele resolveu trabalhar nas escolas públicas. Não por problema de dinheiro, que ele não precisava disso, que era um padre bem aquinhoado da arquidiocese, mas porque não admitia mais, não suportava mais ver a situação da juventude no nosso meio. Não só eu, mas o vazio existencial da juventude. Então, mergulhou de cabeça ali. Em outubro de 1954, nós começamos, a nossa turma começou lá, e ele começou a dar aula, e deu aula para a gente, primeira turma do ensino de Dom Giussani lá no Bercher, fomos nós. E aquilo que imediatamente fez a gente acordar, foi que ele olhava para cada um como se fosse só ele. E que quando se dirigia às pessoas, falava, tu. Os nossos professores, lia lá no livro lá, fulano de tal, coisa dele. Ele não, ele, tu. Comecei a sentir que o tempo vazio podia ter uma presença diferente. Que logo ele começou a falar de Deus. O programa dos 3 anos de ensino dele, primeiro ano Deus, segundo ano Jesus Cristo, terceiro ano a igreja. Então o primeiro ano fazia nós perceber Deus, mas não muito academicamente. Lia para nós o Leopardi, lia para nós trechos dos grandes poetas italianos, daquele poeta, como é que se chama? Montale. Hein? Sim, os poetas italianos, mas era aquele Thomas Eliot. E os meus colegas também tudo ficava assim, porque eu nunca tinha imaginado que numa aula de religião pudesse surgir a poesia, surgir a beleza da vida. Sim, gravava, tocava música para nós,
ouçam aqui o que Beethoven... Nós todos ouvimos Beethoven lá, igual nós aqui. Quem que era que estava tocando aí? Depois nos convidava na casa dele. E nós, na casa dele, ensinava a nós a ouvir a música na casa dele. E a descoberta, por exemplo, dos cantos russos, os cantos corais da Rússia. Uma coisa assim, de modo que foi a descoberta que quem ama a Deus, que é uma vida, é um cara entusiasmado. O Giussani tinha a capacidade de entusiasmar qualquer um. A aula dele era uma por semana. O professor de filosofia, grande inimigo ideológico dele, porque ele era um ateu convencido e que fazia questão de nos ensinar o ateísmo, 6 aulas por semana. E Dom Giussani uma. Mas aquela aula dele lá se transformava na antítese das 6 aulas do tal do Michinesi. Inteligentíssimo esse outro também. Simpaticíssimo. Mas completamente dominado pela cultura ateia da escola superior de Pisa, da qual ele era formado. Então a luta entre os dois chegou ao ponto que não tinha mais sala de aula não, porque quando terminava um para entrar o outro, nós corria tudo no corredor, parava os dois aí, para ver os dois batalhando entre si. A teologia contra o ateísmo. Mas era uma coisa fantástica. Os dois, vendo aquilo, não nos obrigavam a voltar para a sala de aula. Faziam questão de batalhar a ideologia deles no meio de nós todos lá atentos assim, e eles digladiando sobre essas coisas todas. Durante aquele ano de 54, 55, é que eu descobri, como é que está escrito aqui da Márcia, se faz presente o tempo. Nunca mais fiquei lá em cima da janela tomando nota dos ônibus que passava. Nunca mais me senti dominado pela tristeza quando meu pai saía, sabendo que ia para a amante. Minha mãe também refloresceu. Dom Giussani se tornou amigo de casa, que minha mãe tinha um jeitinho especial para conversar com ele. Ele gostava de conversar com minha mãe, que a minha mãe era muito religiosa, muito. Então foi assim que surgiu em mim o cristianismo, que tinha sido abafado por toda a cultura ateia e descristianizada da minha época. Então foi assim. Alguma pergunta? Isto. Oi. Eu entendo vocação de várias formas. Primeira vocação é essa, quando te fala tu. Né? Você tem que despertar de alguma forma, né? Mas todo problema vocacional mesmo, no sentido amplo da palavra, surgiu uns 2 anos depois, 57, mais ou menos, 57. Um belo dia, a minha amiga, como se chamava? Gênia Scabini, falou comigo: você quer vir
na reunião do grupo da segunda-feira. Eu falei, uai, o que é grupo do segunda-feira? É porque nós vamos todos lá na casa de Dom Giussani e ele fala sobre a vocação. Vocação? O que é negócio aí? Não, vem. E de fato me levou. E toda segunda-feira, na casa dele, via Valmaggia, de Milão. Ficava aí umas 2 horas, um pouco ouvindo música, mas sobretudo solicitando que nós descobríssemos que cada um tem uma vocação, que Deus chama cada um, né? Que Deus faria o mundo todo só para uma pessoa, que para Deus cada um é o único, e cada um de nós tem uma única, digamos, expressão, uma única personalidade, e essa personalidade deve se evoluir, deve crescer. Portanto, a vocação, e depois, naturalmente, falando de vários tipos de vocações, né? Ao matrimônio, à virgindade. Aqui é virgindade, né? O padre falou, né? E, de fato, toda segunda-feira, o grupo aumentou. Quando a primeira vez que eu fui lá na casa dele, eram 3 ou 4. E, em breve, a casa não cabia mais, então fomos passar lá para um colégio de irmãs que tinha ali perto. E ali tinha um salão e tal. Esse grupo da segunda-feira prosperou anos e anos a fio, até se tornar o grupo adulto, que depois se tornou o Memoris Domini. Inclusive, agora eu fico meio confuso. Memoris Domini é porque vivem numa casa vários juntos, né? E vocês, São Giuseppe, não vivem numa casa, cada um vive na sua casa. Não é essa a diferença. Mas o fundamento é a virgindade. Então, a descobrir, nós jovens, naquela época, que é a época justamente do sexo, do despertar, dos hormônios todos, masculinos, femininos, descobrir essas coisas, jovens, com 16, 17 anos, que seria a época do maior desvario, foi uma coisa belíssima. Nós nos sentíamos diferentes, mas não diferentes no sentido de desprezar os outros, mas diferentes no sentido de estar sendo chamados. Ao passo que para os outros vocação era você ia ser médico, você ia ser enfermeira, você ia ser professor, você ia ser químico. Né? A nossa coisa era a gente ser virgem, viver a virgindade, como entrega total a Cristo, explícita e sem limite. Meninos de 17 anos. É assim que surgiu a vocação da gente, viu? Cultivada pessoalmente e diria quase carinhosamente cultivada pela convivência com Dom Giussani. Vocês devem conhecer Dom Giussani mais como uma pessoa que ia para cá, para lá, estava presente. Nós conhecemos Dom Giussani como um cara que tinha sua casinha lá, e a gente ia lá. Onde moras? Vinde, vede. E ficaram com ele até... Eram as 4 horas da tarde. Não esqueceu nunca. Pois é, o que mais? O Brasil essa foi boa. Dentro desse grupo de segunda-feira, um belo dia surgiu o cardeal Colombo.
Cardeal Colombo e Dom Giussani falando, aqui nós temos um grupo de pessoas, de vocações, quem quer ser padre? Os que levantaram as mãos, que tinha o cardeal aí assistindo, né? O cardeal meio assim. Dom Giussani mostrou que no meio da nossa turma, que já éramos umas 100 pessoas, tinha gente que queria ser padre, ele era o chefe da diocese, não? Ele se mostrou muito feliz, que beleza, eu quero ser padre, então não vamos ter padres para a nossa arquidiocese, então benzeu todo mundo. Então eu tinha um desses que tinha levantado a mão. Mas depois, a outra segunda-feira, Dom Giussani falou para a gente, escuta aí, vocês levantaram a mão, mas estão falando sério? Aí já começou a diminuir um pouco o entusiasmo, porque não tinha o cardeal para mostrar nada, né? E tal. Ele falou para a gente, olha que tem gestos na vida que definem a vida toda. Pensem bem o que vocês fizeram quando o cardeal perguntou. Aí eu falei, interessante, é verdade. Passou. No último ano de universidade, a gente já era crescido, a gente era já responsável pelo movimento, eu era presidente do movimento naquela época, junto com a Agênios Cabini. E vocês devem conhecer essas coisas. Nas férias, as férias comunitárias, existe aqui isso. Aqui é os exercícios. A férias de ficar 15, 20 dias lá nas montanhas. E, de fato, era um lugar fantástico, porque tinha um terraço enorme e, na frente, uma cadeia de montanhas. As Dolomitas são claras, não é rocha escura, é uma rocha clara, que quando o sol se põe atrás, ficava como de fogo, aquela coisa toda. Nós ficávamos lá admirando aquilo ali. Dom Giussani faria questão que ficássemos lá antes do jantar. Era 10 minutos de contemplação do Brenta em fogo, né? Rezava a dezena do Rosário, e ficava mais um pouquinho em silêncio, depois ia jantar. E nós em silêncio, no reduzindo do Rosário lá, Dom Giussani batendo em mim. Giussani, não. Tu vai farti prete per andare in Brasile ou não? Você quer ser padre para ir para o Brasil ou não? Silêncio, não podia responder nada porque era silêncio. Aí vai todo mundo para almoçar, eu corri para jantar, corri lá na mesa dele, sentei ali e falei, ô Dom Giussani, o senhor está falando sério? Sim. Mas posso pensar um pouco? Sim. Pensa até amanhã cedo. De noite não dormi. Não dormi a noite toda. E de manhã cedo, na hora de tomar café, corri lá na mesa dele também. Que era todas as mesinhas disso aí. Eu sentei lá, ele me falou, então, como é que é? Porque Dom Giussani tinha uma voz tipo... Então, como é que é? Falei, pensei. Então, não tenho nada em contrário. Perfeito. Eu gravei, porque um comportamento normal seria ver se você, quando era pequeno, brincava de boneca de padre, levantava as hóstias feitas de papelão, não sei, vestia, não sei, tem gente que a vocação dele é porque desde criança sempre desejou. Eu nunca pensei um trem desse, não. E quando chega aquele negócio, aquele choque assim, eu não tenho nada em contrário. Ótimo. E de fato, estou aqui.
Em 64 cheguei aqui, com mais 2 colegas, e em fevereiro, quando foi 31 de março, explodiu a Revolução, nós pegamos toda a ditadura militar aqui, no seminário. Foi uma experiência belíssima, porque o seminário era uma ilha de espiritualidade, de reflexão sobre o projeto todo, o que estava acontecendo nesse Brasil. Então, nós tivemos uma formação teológica completamente encaixada dentro dos dramas do povo, dentro da situação, da realidade, né? Extremamente concreta, professores fantásticos. Às vezes eles me perguntavam, mas por que você não foi estudar lá no Laterano? Né? Eu disse, não vou lá de jeito nenhum, aqui é muito melhor. Lá não tem os professores que nós tivemos aqui. De fato, tivemos professores fantásticos. Tudo gente que vinha da Escola Bíblica de Jerusalém, gente que era... Tinha um professor de teologia que era mulato, filho de uma favelada, que estudou ele a poder de lavar roupa. Mas esse professor, que maravilha! Ele tinha 2 aulas geminadas assim. Começava a aula, daqui a pouco, já acabou. 2 horas sem nem perceber que tinha passado 2 horas. De tão interessante, de tão envolvente que era a forma dele comunicar para nós a teologia dogmática, hein? É por aí afora. Então, esse negócio de vir para o Brasil foi assim, desse jeito que eu contei para vocês. Eu fiquei muito feliz, muito satisfeito. Acho que pouca gente no Brasil, poucos padres no Brasil tiveram um tempo de seminário e de formação tão bom como na minha época. O que mais? Nós estamos aí até agora. Que trabalho fazia depois? Levantou a mão primeiro. O que eu faço hoje? Hoje tenho 79 anos. Me ocupo de quê? De uma paróquia onde sou 30 e tantos anos que eu sou vigário lá, de periferia. E estou mexendo com o movimento dos sem casa, que não só Belo Horizonte, como todas as grandes capitais do Brasil, 17% da população são sem casa mesmo, que nunca tem perspectiva, esperança de ter uma casa própria. Vivem de aluguel, pagando absurdo de aluguel. Ou vivem de favor, sujeito ao vexame diário. E esse é um drama que a gente sente muito lá na nossa paróquia. Todo dia tem gente lá, pelo amor de Deus, me ajuda a achar um lugar para morar, eu não posso, não. Os lotes que a gente tinha, já pôs todo mundo lá, os favelados, para morar. Então vamos batalhar, vamos criar um movimento de sem casa para lutar pelos nossos direitos. Tem uns 30 anos que eu mexo com isso. Até 1991, deu tudo certo. Nós fizemos mais de 30 mil moradias de baixa renda, tudo em autoconstrução, autogestão. Depois surgiu o Figueiredo lá, o último general, fez uma das últimas leis do Figueiredo, foi a lei do uso e ocupação do solo, que permitiu aos grandes especuladores imobiliários de tomar conta de todo o território do município. Você não tem um milímetro quadrado de terra mais disponível para habitação de baixa renda. São Paulo deve ser pior ainda, só que aqui tem um movimento organizado de 100 mil famílias, não é? Do Zerbini, que faz e acontece aqui. Mas nós somos gente sem muita coisa.
enquanto a lei permitia, graças a Deus, nós montamos um esquema de moradia de baixa renda muito bom. Tem vários bairros lá em Belo Horizonte hoje que foram criados naquela época e onde o pobre conseguiu o seu lote para ele morar. Mas hoje, se fizéssemos isso, isso aí, nós íamos para a cadeia todo mundo, sem direito à fiança. Porque a lei do solo se tornou um verdadeiro crime contra a habitação popular de baixa renda. E estamos batalhando agora para a mudança de lei do solo em Belo Horizonte atualmente. Eu faço isso, uma certa parte, com um grupo de pessoas que me ajudam, naturalmente, muito bom. E o resto, trabalho como pároco. Graças a Deus, agora tem o padre Cássio, que o bispo colocou para me ajudar. Alguém conhece o padre Cássio aqui, né? O Cassinho, não é o Cássio de São Paulo. Cassinho. É uma beleza, porque somos dois que se entendemos, conversamos e tudo. E eu faço o que eu posso, mas fico muito satisfeito com isso, viu? Depois que o senhor encontrou o tu dentro da sua história, dentro do movimento, quando o senhor chegou aqui, como é que continuou o seu relacionamento com o Jussani, com o movimento? De 64 até 67, mais ou menos, 3 anos, nós tínhamos a visita regular. Todo ano vinha Dom Jussani com a turma, conversar com a gente e tal, né? E nós nos sentíamos, por assim dizer, apoiados. Passou de 68, começou a tragédia do 68, que alguns de vocês devem ter visto pessoalmente, mas foi aquela debandada geral no mundo inteiro, inclusive de juventude estudantesca na Itália. E nós aqui éramos 6 ou 7 seminaristas, eu já era padre, já formado, tinha 6 ou 7 seminaristas, sumiu todo mundo. Os meus colegas padres, um não chegou a ser padre e voltou para casa, depois de ficar um mês no hospital, dormindo, pus ele para dormir um mês inteiro, porque estava completamente desfeito do ponto de vista nervoso. E o outro se formou, foi para uma paróquia, depois de 2 anos, fugiu com a secretária. O carro dele bateu lá para o lado de Araruama, aqueles lugares, bateram o carro lá, a menina morreu dentro do carro. E a família da menina, quando soube disso, pagou os jagunços para matar ele no hospital. Então a Nicoleta, a irmã dele, cada semana levava ele para um hospital diferente, para poder fugir dos jagunços. E logo que ele pôde se manter um pouco, porque tinha quebrado, fratura exposta, muita coisa. Logo que pôde um pouco, botou ele no avião e voltou para a Itália. Então eu fiquei lá sozinho. Viu? Não, sozinho no sentido que comunhão e libertação não existia ainda. Dies estava toda desfacelada. Dom Jussani, o bispo de Milão, quando na alta crise de 68, 69, em vez de segurar ele aí para ajudar a não destramelar tudo na crise, mandou ele para estudar nos Estados Unidos. 1 ano inteiro perdido, por assim dizer. E durante esse ano, o que aconteceu? O pouco de gente que tinha desbandou todo mundo. Quando voltou Dom Jussani de novo lá para Milão, ele começou de novo a juntar os velhos amigos e tal. E começou o tal que hoje se chama Comunhão e Libertação, né? Mas quando começou a Comunhão e Libertação, eu não estava. Eu estava lá no Brasil.
sozinho lá. De modo que daquela época em diante é igual eu aqui. Parei, fiquei sendo uma espécie de, sabe, aquelas iconas bizantinas, ou do contrário, uma espécie de fauna extinta, como os dinossauros. De qualquer forma, uma coisa interessante, Pigi, foi que o Pigi mandava umas cartas para a Itália. E a turma que tinha sobrado em Milão, eles xerocavam essas cartas e mandavam para todas as comunidades do movimento, que na época não era comunidade. Era a nível de Itália. E eu lia as cartas que o Pigi mandava do Brasil para a Itália. E foi aí que nasceu a minha ideia de vocação, de ser missionário. Você, o Dom Luigi... Não, eu... você que começou. Não. Sua vocação particular. A minha vocação particular nasceu lendo as tuas cartas. Não sabia. Depois eu fui falar com um padre da comunidade, que era o padre Luiz, e disse, olha, eu li essas cartas e eu pensei que eu podia ser missionário também, como o Pigi. Aí ele me disse, você não sabia. Olha só, sabe que tem 2 aí que estão se preparando para a missão? Eu perguntei, quem é esses 2? Um sou eu e o outro era o João Carlos. Que agora bispo. Foi arcebispo auxiliar da Bahia. Da Bahia. E é gozado porque aí eu me juntei a eles, eu tinha namorada, né? Aí... Naquela época eu falei para a namorada, eu falei com o Gijo, e ele, além do mais, me disse, olha, sabe que nós estamos pensando também na ideia da virgindade? Eu perguntei, mas o que é isso? É igual vocês aqui. Ó. Aí ele me disse, bom, é que a gente se consagra, não casa, etc. Aí eu fui falar com a minha namorada, né? Que o Gijo tinha me falado disso. Aí ela ficou brava. Imagina. Você não pode vir me falar essas coisas. Eu disse, olha, eu não estou sabendo de nada. Eu só te conto aquilo que o Gijo me contou. Aí ela ficou assim, então vamos parar de namorar. Eu te dou 1 mês de tempo para você pensar. Eu digo, tudo bem, eu vou pensar. Aí eu voltei lá para o Gijo e disse para ele, olha, a minha namorada me colocou nessa condição, eu queria entender melhor essa história. E daí eu comecei a verificação. E depois de 1 mês eu disse para a namorada, tchauzinho, porque é isso outro que eu quero. Aí ela entrou também, ela na verificação, porque ela... Depois de 2 meses, ela já tinha outro namorado, casou, etc. e tal, e eu fiz o meu caminho. Verificou a tese dela também. Mas isso para dizer de como essa história do Pigi, né, ecoou, pelo menos para mim foi fundamental. E depois que eles chegaram aqui no Brasil, chegaram lá em São Mateus, né? Na periferia. Em São Paulo, na paróquia da periferia. Então veio a ordem de Dom Giussani, porque ele estava de olho nessa gente. E Dom Giussani tem uma capacidade de prestar atenção a tudo, não perder de vista ninguém. Aí me chamou por telefone. E naquela época, o telefone era uma despesa enorme. A gente ia na cidade para telefonar para a Itália, porque não se telefonava de casa. Ele falou... Você vai patrocinar esse pessoal de Fermo, porque são gente que tem futuro. E toda vez que tinha um encontro lá na Itália, era gravado numa fita, daquelas fitas que giram ainda, que coisa. Mandava a fita para mim, eu ouvia a fita, ia lá em São Paulo e repetia a aula para eles direitinho, né? E isso continuou um tempão, né? Vários anos. Depois passaram aqui para a rua, como é que chama? Cardoso de Almeida.
Era, não, perto cultura e fé. como é que chama? Ribeiro de Abreu, não, como é que chamava aquela? Cardoso de Almeida. Como é que é? Cardoso de Almeida. Almeida. Aí eu ia sempre lá, tal. Até que um belo dia chegou Dom Ricci. Você lembra Dom Ricci? Do Rich. Devemos jogar fora a máscara. Máscara? Sim, porque vocês acham que vocês estão aqui a serviço da Arquidiocese de São Paulo. Que nada! Vocês estão aqui para realizar o movimento de comunhão e libertação. Então, joguem a máscara. Para ele, está lá na Diocese de São Paulo para trabalhar como se chama? João Carlos. Eles eram gente de Milão, de Fermo, que vinha a serviço da Arquidiocese de São Paulo. A ideia, tanto é que no comecinho, aquilo que a gente... Porque o Giussani me disse, vai lá e veja o que você encontra lá, porque a nossa ideia não é de fazer lá comunhão e libertação. Na época em que eu vim para cá, ele me disse, vai lá e a gente apoia uma realidade brasileira, porque ele dizia para mim, disse, comunhão e libertação, que não era comunhão e libertação, era GS, era na grupo Itália. Centro Pegui. E lá no Brasil é outra coisa, porque é outra realidade, não vamos fazer a mesma coisa. Então, veja lá que eu, depois de um pouco, eu me lembro que falei com o Giussani, não me lembro se telefonei, eu mandei uma carta e disse para ele, olha, aqui não tem nada na universidade, nós devemos começar tudo de zero. Então façam. Aí tinha o Ricci, e a gente e aí o Ricci inventou um título que se chama Comunidades Universitárias de Base. CUBIS. Então tinha as SEBs, que comunidades eclesiais de base, e tinha as CUBIS, que era a comunidade que tinha como base o ambiente universitário. Foi assim que começou o movimento em São Paulo, e rapidamente cresceu muito, e foi aí que a coisa foi pegando fogo e se desenvolvendo. Isso aconteceu em 76, né? Então foi daí que a coisa foi crescendo, e o Pigi vinha aqui para nós e dava ou um curso de filosofia, que ele tinha preparado, eu tenho ainda as apostilazinhas, feita no mimeógrafo a álcool. Depois de 2 semanas sumia tudo. Ainda tenho, ainda dá para ler. Mas era feita no mimeógrafo a álcool e vinha para falar as coisas que o Giussani mandava para poder levar adiante. A escola de comunidade a gente começou a fazer preparando juntos, e os textos que vinham da Itália juntávamos, etc. Mas isso naquela época não tinha a escola de comunidade assim precisa como tem hoje, né? E nós chamávamos a escola de comunidade de Educação Permanente da Fé. Chamávamos de EPFé. Que era o nome aqui do Brasil, da escola de comunidade que tinha lá na Itália. Mas foi assim que a coisa foi se desenvolvendo lá em São Paulo. Depois o Ricci falou que tem que jogar a máscara fora. Aí eu nunca mais fui lá, porque... Fazer o quê? Mas aquilo que aconteceu nesse tempo é que tinha nascido também uma revista chamada 30 Dias. E isso, o Cardeal de São Paulo era considerada, era a revista do movimento do movimento que vivia na Itália, era considerada de extrema direita, né? Como um movimento assim, sem saber nada. A teologia da libertação dizia que era de direita. E o cardeal nos chamou e nos disse, vocês começaram essa revista, todo mundo está me enchendo a paciência, porque eu permiti aqui em São Paulo que vocês fizessem essa revista. Mas vocês não me falaram nada. Eu disse, bom, é um grupo de leigos que resolveu fazer uma revista, isso não é nós, alguma coisa a nível eclesial, perguntamos para o Senhor,
Mas se um grupo de leigos quer fazer uma coisa, nós não nos metemos. Mas ele ficou muito bravo conosco. Por sorte que eu tinha acabado de ser ordenado padre. Por ele. Por ele. Porque se tivesse acontecido depois dessa história, eu ia ser ordenado padre muito bem. Então, foi assim que a história aqui em São Paulo começou, e depois, dentro disso, amadureceram as vocações. Por que ele não foi embora quando os outros foram padrinhos? Como que é? Por que ele não foi embora quando os outros foram? Quem é que não foi embora? Eu não quis ir embora quando os outros foram. Eu não fui embora nunca. Não por uma questão de coerência ou coisa assim, mas porque eu gostava daqui. Nós já estávamos no seminário ainda. Era um grupinho de 3 ou 4. O seminário nosso era um pasto cercado por uma rede de... aqueles fios de arame de vaca, de coisa. A única cerca do seminário que tinha era aquela. Nós passávamos por baixo da cerca e íamos na favela ao lado, conhecer os favelados, mexer com os favelados, construímos uma escola dos favelados, fizemos um poço artesiano para abastecer a favela nós, seminaristas, na época nossa, nós vivíamos no meio da favela, de coisa. Eu comecei a adorar aquela gente, a sentir bem no meio desse povo. Nós lançamos em Belo Horizonte, pela primeira vez, a pastoral de favelas, que não existia. A favela era considerada uma espécie de câncer dentro da cidade. Nos mapas de Belo Horizonte não existia o mapa da favela, existia um vazio branco, porque lá era considerado coisa a ser eliminada. E com toda a nossa luta da pastoral de favelas, nós hoje temos a lei do pró-favela, que foi copiada por muitas outras capitais, que não só urbaniza, como legaliza a propriedade da terra dos favelados. E preparou, em 2001, surgiu o Estatuto da Cidade, que é uma lei geral feita depois da Revolução para organizar o território da cidade, onde constam 3 ou 4 artigos que hoje qualquer lugar que é favela do Brasil não pode ser transformado em condomínio horizontal. Como tem condomínio de gente rico, vai ter o condomínio de favela. A favela pode se tornar um condomínio, mesmo que seja em terreno de terceiro. E se tiver alguma lide na justiça de terceiro contra os favelados, ela é eliminada pela lei, e a presidência vai ser a titulação dos favelados. Isso é lei hoje no Brasil todo. Coisa que, em geral, esses governantes não interessam muito, não. Mas, se tivesse uma pastoral de favela bem organizada, em qualquer capital do Brasil, todo favelado brasileiro hoje tem direito a ser proprietário do terreno onde ele mora. Todo. Viu? Bom, isso eu falei por quê? Eu não me lembro mais por quê. Por que não voltei para a Itália? Não voltei para a Itália porque o que eu ia fazer lá na Itália? Ficar num bem bom de uma paróquia lá, come e bebe, todos os negócios aí. Na minha época, em Milão, tinha 5 padres em cada paróquia, era 5 padres. Um só para o oratório, um só para a terceira idade. Um era o chefe, depois tinha o vice-pároco. Quer dizer, uma coisa absurda. Aqui não, aqui você é pobre coitado, lá semeado no meio do povo, é uma maravilha. De modo que não voltei mais, porque não é vantagem nenhuma para quem quer padre escolher viver no primeiro mundo. Hoje, hoje. O terceiro mundo hoje é a grande opção para a igreja.
Inclusive a África hoje é a que dá mais vocações para a igreja, é a África. Né? E então, por isso que eu sempre fiquei lá tranquilo e tal, viu? Dom Giussani, você veio para cá na época do bojo da explosão da teologia da libertação, né? Como é que ele via isso? Porque Dom Giussani, eu acho que eu nunca li, eu nunca ouvi ele falar dessa coisa. Teologia da libertação. A teologia da libertação, porque tem dois tipos de teologia da libertação. Tem a teologia da libertação que depende do fato que Cristo, o cristianismo é incumbido de renovar o mundo em todos os seus níveis, desde a favela até os reis, né? A teologia da libertação nesse sentido é que Cristo é o libertador da humanidade em todos os seus aspectos. E tem uma outra teologia da libertação que o marxismo é necessário para o cristianismo poder realizar essas coisas. Essa segunda parte, que é a deletéria, né? E que praticamente a própria Santa Sé fez duas exortações apostólicas lá da Santa Sé. A primeira sobre a verdade da libertação cristã e a segunda sobre a ideologização de esquerda, praticamente marxista, da libertação, aproveitando a igreja, né? Como espaço, porque na época da ditadura, o único espaço que existia para poder se organizar era a igreja. Só que quando a ditadura caiu e se começou com Tancredo Neves, etc., todo mundo revelou o rosto que tinha, então quem estava dentro da igreja começou a militar fora e a igreja se esvaziou. Mas eu me lembro da minha época, nós dizíamos sempre, que tem mais teologia da libertação? Nós não chamamos comunhão em libertação. O que você quer mais? O que você quer mais? Nós, a libertação está no nosso nome. Era outra história, de fato, mas, de qualquer forma, cabia perfeitamente como provocação, né? Hoje não existe mais esse equívoco sobre a teologia da libertação. Mas existe uma exigência muito grande, que eu faço sempre questão, em todo lugar que eu vou eu faço questão, tem que conhecer a doutrina social da igreja. É impossível, no mundo de hoje, os cristãos ignorar a sua teologia social. O João 23, na encíclica Mater Magistra, dizia assim, que a doutrina social da igreja faz parte integrante e fundamental dos ensinamentos da Igreja Católica. E tem que ser ensinada em todos os movimentos, em todas as paróquias, em todas as escolas, de todos os graus. E se você for caçar, não tem um que está fazendo isso hoje. Não tem um. Pelo menos. Eu não sei agora se é a USP aqui, como é que é. A PUC de São Paulo. A nossa PUC lá, você caça, não vê uma viva aula de doutrina social da igreja. Ainda hoje. Isso é um crime ecológico para a situação que nós estamos. Nós estamos criando já há muitos anos gerações e gerações de cristãos completamente cru com a doutrina social da igreja, que é justamente aquela que hoje tem as melhores perspectivas, as maiores perspectivas de renovação para a sociedade. Oi, só para dizer uma coisa que pode ser um consolo também. Tem lá na Bahia o João Carlos Petrini, ele fez não sei se ainda faz, mas fez curso de doutrina social da igreja. Graças a Deus. Eu digo que eu fiz 1 ano disso lá, tem 11 anos atrás. Muito bem. Inclusive, na época, ele levou até o cardeal, que era o presidente do Pontifício Conselho e Paz, lá em Salvador, na Bahia, para estar lá
com a gente, apresentou encíclica social, etc. Então, assim, eu sei muito da doutrina social da igreja, encíclicas, mas graças ao Petrini e ao trabalho que ele fez lá, né? Aí, pelo menos, pode ser um consolo isso aí, né? Tem algum lugar que está fazendo. Não é um grande consolo, não, porque Petrini era tudo colega deles, e se não fizesse isso, ia levar uma boa palmada. Não, mas é uma rara exceção dentro do panorama geral da Igreja Católica, mas não só do Brasil, da América Latina. Vocês de outros países, está tendo ensino de doutrina social da Igreja nos seus países? Da América Latina? Fala. Fala. Que hubo un tiempo, como en el 89, que don Filipo, organizaba un curso de doctrina social y nosotros en Chile repartimos muchos panfletos con la doctrina social y don Pedro Morandé daba las clases y eso fue como desde debe haber sido 91, 92 por ahí. Y lo hacíamos en la Universidad Católica y era, se comentaban las encíclicas, eso fue como en esa época. Foi ótimo, porque pelo menos isso dá um pouco mais de consolação para a gente. Em Chile, parece que o Chile está mais animado com essa história da doutrina social da igreja, né? O João Carlos também esteve lá no Chile, logo antes disso, e lá ele começou a trabalhar com Pedro Morandé sobre o tema da doutrina social da igreja. Ótimo, ótimo. Eu quisiera saber si existe un libro sobre las cartas que escribían entre don Giussani y el sacerdote que usted leyó y se volvió sacerdote, y si sería posible hacerlo, y sería hermoso poderlas leer. O problema seria aquele de achar essas cartas. Eu não saberia mais onde procurar, né? Não, um lugar de procurar tem, porque tem um arquivo de Comunhão e Libertação em Milão, tem um arquivo, inclusive a filha do Bruguera faz parte da equipe dos arquivistas. Estão fazendo um trabalho enorme, porque tem que pegar as fitas gravadas, que com o tempo, essas fitas... Cadê a palavra? Porque mofam, né? Tem uma máquina que sabe destrinchar a coisa, reconduzir as fitas ao original. E aí eles passam esses originais todos para disquete e para os WhatsApp que vocês têm. Está fazendo isso, só que tem que ser lá em Milão. E dar uma ideia dessa para eles lá, eu acho que pode ser uma coisa positiva, porque enquanto não tiver um pedido, né, se torna mais difícil. Mas o material lá tem muito material, que um Savorana desse pesquisar esse material é uma maravilha. Nós temos quem deu para mim foi a Roseta. Temos um livrinho dos primeiros que vieram para o Brasil, não era ele, que vieram... Aqui um ano... e depois voltavam para a Itália. E eles fizeram 2 livrinhos, um eu tenho aqui, inclusive, né, no qual eles contam a experiência do encontro com os estudantes brasileiros em Belo Horizonte, porque eles iam para Belo Horizonte, né, antes ainda da vinda do Pigi, certo? Essas cartas que eu falo... Aqui, porque eles que prepararam o terreno e tal e tal. Le quiero agradecer que esté aquí y verlo para mí con esa frescura que transmite de su vocación como sacerdote. Yo le pregunto, ¿cómo ha hecho para vivir con esta frescura su vocación, con esta pasión y con esta
alegría con la que recuerda su relación con Don Giussani y todo lo que ha vivido en Brasil. ¿Qué es lo que le ha ayudado más a usted en su vocación? Porque yo se lo pregunto porque yo deseo vivir mi vocación como el primer día, ¿no? Que se renueve. Bello, bello, bellissimo. Ah, sim, sim. Eu acho que o segredo da vocação é o seguinte, já falei com alguns de vocês lá fora. Kierkegaard diz assim, não vivemos no passado que já passou. Não vivemos no futuro que ainda não chegou. Vivemos nesse instante que já passou. E chamaria Öjeblick, piscar de olho. Vivemos... Kierkegaard era holandês. Não sei lá o que é. Nederlandes. Esse sentido do instante que passa, onde tem tudo. Que tudo está no instante que passa. E já passou. E cadê? Está nas mãos de Deus. O nosso passado, o nosso futuro, está tudo nas mãos de Deus. E nós vivemos essa coisa assim, sucessivamente, mas tudo está nas mãos de Deus. Portanto, nós não podemos nos sentir velhos de... eu sou daqueles velhos que ficou lá igual Matusalém, igual como é que chama? Os dinossauros. Esse espírito de dinossauro, ou de Arquelopithecus, é um espírito que não pode ser do cristão. Porque nesse instante que passa, Deus está me... O que você está... Essa é uma coisa que o Dom Giussani fazia conosco diariamente, né? O que você está fazendo nesse instante que passa para existir? Me fala. O instante já passou. O que você fez para existir naquele instante que passou? Nada. Quer dizer, tudo no instante que passa é dom. Não é? Pensa bem. Teve o meu colega padre que falou, não, no instante que passa eu respiro, o meu sangue circula nas veias. Sim, mas você, o seu eu, nesse instante que passa, fez o que para existir? Porque quem faz andar tudo aqui é o eu. A nossa alma, que é espiritual, faz funcionar esse negócio. Tudo bem, mas esse eu, que é você, eu. O que você está fazendo para existir? Eu, você. Nada. Então a surpresa do instante, esse piscar de olho, é como se Deus fizesse o olhinho para nós constantemente. Quer dizer, é um negócio entusiasmante. Eu tenho um tempo que estou pensando muito nessas coisas, porque nós velhos somos como o rio, que quando chega perto da cachoeira, vai rapidamente. O tempo nosso passa mais rapidamente do que o tempo de vocês jovens. E nesse passar do tempo com grande velocidade, você não pode não sentir que é tudo um gesto de doação, um dom constante que você não faz nada para esse. De modo que a alegria que você falou, a Letícia, o padre falou, né? Como é que traduz Letícia? Até agora não sabemos. Como é que se faz para traduzir Letícia em português? Tem a palavra Letícia, não tem? Tem nome de pessoa que chama Letícia. O segredo me parece que seja este, viu, gente? De novo, a nossa colega aqui. A ver, hola, quería hacer una pregunta. ¿Cómo usted ha visto el movimiento desde el inicio?
y lo ha visto cambiar, ¿no? Evolucionar de alguna manera. ¿Cómo lo ve ahora con respecto al inicio y cómo lo ve proyectado? O si es que se puede mirar proyectado, digamos. O para decirlo en otra palabra, ¿cree que don Yuse estaría contento si nos mirara cuando nos mira, digamos, ahora? Eu achei muito bom o fato dela pedir o passado e o futuro. No passado, a gente passou por uma fase de que não existia movimento. Nós éramos a presença da igreja na escola. A presença da igreja local nas escolas, sobretudo nas escolas. Depois veio os trabalhadores também. Tinha Juventude Estudantisca, GS, e Jovens Trabalhadores, GT. A Rosetta, por exemplo, era uma delas. Então, surgiu não como um movimento organizado, um movimento entre os tantos movimentos que tem na Igreja Católica, tem os carismáticos, tem os catecumenais, tem o postulado da oração, os vicentinos, tem de tudo na igreja, né? Mais um. Aliás, naquela época, Dom Giussani, quando perguntava, mas o senhor está criando um movimento, uma alternativa aqui? Não, eu não quero fazer movimento nenhum. Eu quero que estejamos à disposição da igreja no mundo inteiro, onde for preciso da gente, para aquela igreja evoluir, crescer, se firmar, naquela época. Depois do 68, aquela bagunça toda, tiveram que se firmar como movimento para resistir. Mas eu já estava aqui no Brasil, vocês estavam aqui? Não. Você já ainda era da época. Estava na Itália. A necessidade de criar um movimento foi justamente pela pressão destruidora que estava destruindo tudo. Foi bom, foi mal. Se tornar movimento, parece que foi bom, porque vocês estão aqui. Se não fosse aquele negócio, vocês não estavam nem aqui. Tiele não estava no mundo todo igual está sendo. Então, nesse ponto aí, foi ótimo. Só que eu sou dos tempos que ficou para trás. Eu sou padre da arquidiocese, mexo na arquidiocese, sirvo arquidiocese e tal. Me chamam, igual vocês estivemos aqui, né? Mas eu não posso falar sobre vocês como se fosse um de vocês hoje, porque não estou ao par. Eu, por exemplo, descobri que vocês eram um grupo vocacional de virgindade, e agora que o padre falou. Eu não entendia o que era essa São José. Eu tenho uma minha priminha baixinha lá de Milão, que se chama Silvia, que faz parte aí. Ela me falava muito, mas eu não entendia nada com que era. Vendo assim, agora já vê, eu entendo. Então, eu nesse ponto de Tiele, estou mais para aprender do que para... Eu posso contar das raízes, isso eu posso. E as raízes daquela época era a igreja se desmanchando no meio das escolas, das universidades, dos trabalhadores, vindo para o Brasil para atender. Não tinha mais vocações aqui em Belo. Quando eu vim para cá, éramos 3. 2 pifaram logo, ficou eu, e por 5 anos não se ordenaram mais padres em Belo Horizonte. Por 5 anos ficamos sem nenhuma só ordenação. Uma crise vocacional tremenda. Então, a gente vai e tal. Só que a situação de um movimento hoje é bem diferente. Eu estou me atualizando assim, porque estão me chamando aqui, converso, ouço, percebo, mas imagina, quem sou eu para poder dizer que eu sou de Tiele? Eu sou um diecino, até hoje. Um humilde diecino. El meeting de este año
se llama Lo que heredaste de tus padres, vuélvelo tuyo. Tú eres para nosotros esa herencia. No eres un chelino, eres toda una herencia. Como é que é o meeting desse ano? Lo que recibiste de tus padres, la herencia que recibiste de tus padres, vuélvelo tuyo. É a herança de Dom Giussani hoje, é esse mundo todo aqui. A gente está aprendendo. Não, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, eu estou vendo, estou me acostumando com essa coisa toda aí. Viu? Se vocês quiserem me perguntar sobre Tiele, eu posso falar, vou lá no tal lugar para ver como é que é. E isso é bom porque não são organizações assim, como se diz, canônicas, que se estabelecem, mas é a criatividade. O movimento de Tiele é uma criatividade em andamento no mundo inteiro, né? O Papa, quando fala da igreja em saída, né? Igreja em saída. De modo que eu fico muito satisfeito de poder participar com vocês assim. Daqui a pouco nós vamos fazer um lançamento do livro do Carron lá em Belo Horizonte. Já me chamaram para ir em New York em janeiro. O que eu vou fazer lá em New York em janeiro? Um frio maravilhoso, de tremer lá. Eu vou lá, é interessante. Gosto de ver, de acompanhar. O que eu posso dar daquela parte de raízes que eu conheço, faço questão de ajudar, né? Viu? É assim. Eu sou italiana, então me desculpe pelo meu português. É que o senhor falou de como conheceu, não? A beleza do cristianismo, não? Com a música de Beethoven, os poetas italianos que o Dom Giusto sempre lia. Eu tenho 50 anos, então 30 anos atrás eu fiz a mesma experiência. E então a minha pergunta é quando imagino mas meu senhor me corrija, que quando o senhor chegou aqui no Brasil, não, ele tinha aprendido aquela beleza, não, percebeu aquela beleza que de Deus através de toda essa beleza que o Dom Giusto comunicava. Em particular, naquela época tão sofrida que, imagino, sim, a dor também, não? A dificuldade. E tudo que o Senhor via lá, não? Nas favelas, etc. Então, a minha pergunta é como o Senhor viveu tudo isto? Jesus morreu na cruz, né? A coisa mais bela do cristianismo é o sofrimento. A coisa mais entusiasmante do cristianismo é a morte de Cristo na cruz. A ressurreição é uma consequência natural, porque se Deus quer a vida, penetra na morte, explode a morte e nasce a vida. Não é? Mas esse momento da explosão da morte é o momento mais fantástico do cristianismo. Portanto, a dor, o sofrimento, não se opõe à alegria, à beleza, né? Esse crucifixo que está por exemplo, todos os lugares da igreja católica, depois nas igrejas tem sempre um crucifixo grande, né? Às vezes com o Cristo, a imagem de Cristo. Outras vezes só a cruz, para que cada um se projete lá no lugar dele. Isso é interessante. Muito, muito. Uma vez eu fui para uma paróquia que tinha a cruz nua,
lá, grande. E o padre ele falou, ô padre, está faltando Jesus na cruz lá. Não, fizemos de propósito. Como de propósito? Porque cada um se prega lá no lugar dele. Achei interessante essa explicação. Não pode existir, no cristianismo não existe oposição entre a dor e a alegria, a dor e a beleza. Não existe. É a dor na beleza, a beleza na dor. De onde brota o quê? A glória eterna, é que nós estamos tudo... Eu ainda não vejo, ninguém de nós nunca viu. Mas não tem gente, não tem nem como imaginar como vai ser a glória eterna. Não é coisa que... É um negócio assim... Eu sou professor de metafísica. Mas o fascínio de pensar o que pode ser a eternidade. Mas está doido. Tinha gente que fala assim, a eternidade vai ser uma encheção de saco, sempre a mesma coisa, eternamente. Como se a eternidade fosse uma espécie de sufoco acaba a vida, que a vida... Teve o meu professor que me ensinou assim, pega uma roda de bicicleta, põe ela no eixo e começa a rodar. Roda, aumenta a velocidade. Mas chega a um ponto que a velocidade, você não vê mais nada, é tudo fixo, parado. Enfia um dedo lá dentro para ver. O que acontece com o seu dedo? A eternidade tem qualquer coisa assim, é um excesso de totalidade que parece que não é nada. Então, eu digo, é bom a gente meditar. Eu como velho, todos nós de cabelo branco, certamente. Então, o meu pensamento principal agora é essa fascinante, porque é fascinante. Teve uma menina um dia desse que nós falamos sobre a morte. Eu tenho uma paroquiana muito querida, muito amiga, muito santa, que morreu. E nós fizemos a missa de corpo presente dela lá. E eu fiz questão de fazer um elogio da morte. Como essa filha nossa, como essa dona Deja está feliz nesse momento. Já pensaram? Tudo que ela desejou, tudo que ela esperou, tudo aquilo que doou na vida, lá realiza plenamente, que fantástico. Aí a menina chegou perto de mim no fim, ô padre, estou com vontade de morrer. Mas no fundo, na ingenuidade, quem de nós... gente, vocês teriam... Eu não quero ficar aqui não, gente. Quem de vocês quer ficar aqui? Eternamente? Não, pelo amor de Deus. E outra coisa que eu quero é que Deus me leve a vapt-vupt, em vez de ficar enchendo o saco numa dos outros, tudo coisa. Mas é para dizer que o sofrimento, que no Brasil o pessoal sofre muito, favela e tal. Para mim nunca foi uma forma de me afastar daqui para fugir das coisas ruins. O fascínio que tem... Veja a Madre Teresa de Calcutá, gente. Tem um filme que no retiro passado o pregador fez questão de noite de passar o filme da Madre Teresa de Calcutá. É um negócio fabuloso. Fabuloso. E as meninas da Inglaterra, que ela tinha conhecido quando eram moças, que vinham a centenas de lá para poder ajudar ela de Calcutá lá a pegar os mendigos. Os agonizantes no chão, gente das famílias mais ricas de lá, dedicada a elas. Porque dentro do cristianismo, o sofredor é o alvo principal do amor de Cristo.
né? Um dia desse, na reflexão que nós fizemos, de nosso padre, teve um que falou uma coisa linda. Falou assim: Deus tem misericórdia, Cristo tem compaixão. Só Deus sem Cristo é só misericórdia, é só olhar a miséria alheia, tem dó da miséria alheia. Mas com Cristo é compaixão, Ele veio partir tudo conosco, mergulhou dentro da nossa miséria, enchendo do esplendor da eternidade, da felicidade. Essas laudes medievais, que tem umas aqui, lindas, as laudes de Cortona, sobretudo, que falam muito sobre isso, a felicidade de ser pregado na cruz com Cristo. São Francisco de Assis. Nós temos toda uma longa tradição, sobretudo na Itália. Eu não sei na Espanha como é que é, toda a parte espanhola mas eu acho que na Espanha também teve muito essa reflexão, essa percepção da beleza do morrer com Cristo na cruz. Então foi isso que me fascinou sempre. Eu fiquei mais aqui, não foi porque aqui tem o Corcovado, aqui tem o Amazonas, tem o Pantanal, tem os jacaré, não sei o quê, que vêm os turistas. Eu não vim aqui para isso, não. O que faz a gente ficar fascinado aqui é como esse povo sofre, gente. Mas sofre cristão. É o Cristo pregado na cruz. Esse povo todo que sofre foi evangelizado quando ele estava na roça. No início. Os evangelizadores eram leigos das terceiras ordens de franciscanos e dominicanos, que dedicavam a vida toda a evangelizar esse povo no meio da roça, no meio do mundo. E os índios, os jesuítas, né? E os africanos, os escravos, foram evangelizar. Os congados nossos, ou mesmo as igrejas dos escravos, que tinham igrejas já, para adorar a Cristo, eles que viviam sofrendo na mão dos outros, massacrados. Então, tem uma experiência, no Brasil tem uma experiência da dor assumida por Cristo, portanto, evangelizada, né? Que te faz você ficar fascinado com essas coisas. Viu? Eu sou professora e, pelo que eu conheci da história de Dom Giussani, ele, mesmo que trabalhasse com a matemática, com os números, ainda assim, ele aproveitaria os números para cristianizar, para tornar a realidade dos jovens mais atrativa. Então, pensando nisso, já há algum tempo, eu passei a utilizar um pouco as minhas aulas, que eu sou professora de História, mas com aquilo que eu falava eu não conseguia atrair alunos. Então eu resolvi aproveitar o exemplo de Dom Giussani e começar a introduzir um pouco dentro das aulas a beleza da arte, como o próprio Cláudio Pastros dizia que a finalidade da arte era buscar o sentido das coisas. Então eu comecei a introduzir Rembrandt, Renoir, os próprios Beethoven, literatura, e deu muito certo. E eu comecei a ficar mais próxima dos alunos a partir dessa experiência com a arte, com a beleza. E na escola que eu trabalho, esse trabalho rendeu 10 anos
10 anos com muitas gerações. Eu comecei a trabalhar muito cedo, então já tem várias gerações que passaram pela escola e que aprenderam a dançar, aprenderam a recitar um poema, aprenderam a ouvir uma música lírica. Então, eu sou um exemplo assim de que seguiu essa linha de Dom Giussani dentro das escolas e deu certo. Até hoje eu tenho o apoio da minha Secretaria de Educação para trabalhar esse projeto dentro da arte. Manaus. Oh, Manaus. Manaus é cheio de gênios. Manaus. Ô Pigi, vamos encerrar o nosso encontro. Eu queria que você concluísse um pouco dizendo, talvez isso que foi falado agora, a Marivete, né? Não, Sirlene, já sei. Buonasera. Eu esqueço todos os nomes. Tudo bem, a Sirlene. Deus me livre. Conclui a tua colocação, talvez falando da beleza. Você falou da beleza como dentro do sofrimento, da beleza e do sofrimento. O que é que você poderia falar mais sobre isso? E concluir. Bom, dentro da Pastoral de Favela, nós editamos um livrinho, eu e o Virgílio Reis juntos, um livrinho assim pequeno, onde nós mostramos que todo dia, quando o sol aparece, da favela se espalha pela cidade toda, como se fosse o sangue oxigenando as células todas da cidade. Então, o favelado leva para a cidade uma riqueza de humanidade devido aos seus sofrimentos, devido à experiência de Cristo que está, mesmo que não sejam cristãos titulados, mas pela experiência radical de vida que eles têm, eles estão levando para todo quanto canto da cidade essa beleza do sofrimento animado pela presença de Cristo. Então, é uma riqueza. A favela, longe de ser um tumor, é uma grande riqueza que nós temos nas nossas capitais. E devemos amar a favela, ter amor à favela, não para ir lá dar o cobertor, cesta básica, de fazer gesto como chama, humanitários. Amar a favela por conviver, por aprender, por sofrer junto, compaixão, sofrer juntos, né? Esse amor, eu acho que a coisa mais bela que existe no mundo é o Cristo se espalhando de pessoa em pessoa, de geração em geração, na simplicidade da coisa cotidiana, das coisas simples e, inclusive, do sofrimento, né? Eu gostaria de terminar cantando de novo o canto da redenção. A Márcia deve estar toda feliz lá no céu. Mas agora, gente, ponha um pouco de ardor na sua cadeira. De fogo, né? Página 80. Se faz presente o tempo e tudo nele chama para ti tua redenção. Se
se faz presente o tempo do teu amor, da tua redenção. Posta no meu tempo faz com que eu sinta o tempo que não é meu. O teu tempo em mim, o meu tempo em ti, faça-se tua redenção em mim. O teu tempo em mim, o meu tempo em ti, faça-se tua redenção em mim. Faça-se tua redenção em mim, que eu me renda em ti. Faça-se tua redenção em mim, que eu me renda em ti. Mesmo que demore a vida toda. Vai com Deus e o Senhor nos acompanhe. Fiz o que pude. Memorare, Piissima Virgo Maria, a seculo non essa audito, quenquam a tua corrente impresidia, tua implorantem auxilia, tua petentem suffragia esse derelictum. Ego, tal animatus confidentia, a te, Virgo Virginum Mater curo, a te venio, coram te gemens peccator assisto, noli mater verbi verba mea despicere, sed audi propitia ed exaudi. Amen. Veni, Sancte Spiritus. Veni por Maria. Sancte Iosef, ora pro nobis.